Meus queridos alunos, minhas queridas alunas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Ciências da Natureza. Nessa aula de hoje, a gente vai tratar sobre uma temática muito importante, tá certo? Dentro do eixo Vida e Ambiente, nós iremos tratar sobre o objeto de conhecimento que trata sobre as diferenças entre a reciclagem, a reutilização e a redução de resíduos, tá certo? Que são temas muito relevantes, né? Muito atuais e que a gente precisa estar antenado, né, sobre esses conteúdos aí, sobre esse assunto muito importante para a nossa vida, tá certo? A gente vai tratar sobre a reciclagem, a reutilização e a redução de resíduos. Como nós sabemos, né, na nossa vida, no nosso dia a dia, né, os materiais que a gente utiliza, tá certo? Acabam, né, tendo como produto final um resíduo. E esse resíduo ele vai ser descartado, né? E o grande X da questão, né, a grande importância está na maneira como a gente vai descartar esse resíduo. Muitas vezes esse resíduo ele é descartado de forma inadequada. E quando isso é realizado, ele vai acabar agredindo a nossa natureza, ele vai acabar agredindo o nosso meio ambiente, né? Daí a importância, né, de sabermos aproveitarmos esses resíduos, né, dentro de um processo de reciclagem, de reutilização ou de redução que vai, né, favorecer o equilíbrio aí, tá certo? Evitar que a gente precise extrair mais matéria-prima da natureza e acabar ajudando como um todo aí o nosso meio ambiente. Daí a importância, né, de debatermos e de tratarmos sobre esse assunto tão importante, né, que esses R's que nós chamamos, né, o da reciclagem, da reutilização e o da redução de resíduos. E o que viria a ser reciclagem? A reciclagem nada mais é do que a transformação de um resíduo sólido que não seria aproveitado a partir de mudanças em seus estados físico, físico-químico ou biológico, de modo que ele se transforme em matéria-prima ou produto, segundo, né, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, tá certo? Então, quando é que eu promovo a reciclagem? Quando eu pego um resíduo, por exemplo, uma garrafa PET, e então lá eu vou transformar o estado daquela garrafa PET, o estado físico dela, tá certo? Por exemplo, vou pegar uma garrafa PET, vou derreter ela, e a partir daquele material eu vou fabricar um balde, ou um outro utensílio, um outro objeto, feito a partir daquele mesmo material que tinha sido lá produzido a garrafa PET. Então eu vou estar reciclando e com isso eu vou evitar de retirar da natureza aquela matéria-prima através dessa reciclagem, tá certo? Daí a importância de promovermos a reciclagem. A reciclagem, ela pressupõe a existência de lixo, tá certo? Só que muitas vezes esse lixo ele é descartado de forma totalmente inadequada, né? Infelizmente ainda possuímos muitos lixões, né, no nosso país. E esses lixões eles precisam ser substituídos gradativamente por aterros sanitários, tá certo? Que é uma outra forma, né, que é bem mais ecologicamente sustentável, né? E muitas vezes nesses lixões a gente encontra pessoas, né, que estão ali trabalhando, estão sobrevivendo, né, da retirada desses materiais que podem ser reciclados, tá certo? Né? E vivem ali fazendo essa separação, essa coleta para vender para as empresas que promovem a reciclagem, tá certo? Onde, se a gente tivesse essa coleta, aquilo que a gente chama de coleta seletiva desse lixo, né, essa situação aí não seria, né, necessária, né? Nem esse lixo aí que está exposto, né, que está ao ar livre, né, contaminando ali o solo, né, muitas vezes gerando um enorme risco para as pessoas que estão ali inseridas naquele ambiente, né, insalubre, muitas vezes sem utilizar os materiais, os equipamentos de segurança apropriados, como luvas, botas, tá certo? Sujeitas ali a todo tipo de problema, de doenças, tá certo? Então, essa coleta ela é fundamental. Não sei se vocês já viram, mas nas escolas da rede pública, nós temos esses diferentes lixeiros com cores diferenciadas. Um que vai ser para coleta de plástico, outro para papel,
um outro para o vidro, um outro lá lixeiro para material orgânico, ou seja, resto de comida, outro para metais, tá certo? E eu pergunto para vocês, será que vocês lá na sua escola realizam a coleta seletiva? Será que na sua escola os profissionais lá da educação, os funcionários da escola, né, promovem essa coleta seletiva nessas lixeirinhas que existem aí na escola de vocês? Ou será que muitas vezes a gente joga o papel no lixeiro do plástico, o plástico no lixeiro do vidro, o vidro no lixeiro da matéria orgânica? Muitas vezes aqueles lixeiros estão lá, mas eles não cumprem a sua devida função, porque não existe essa consciência da importância de promovermos essa coleta seletiva, tá certo? E muitas vezes quando a gente promove a coleta seletiva, né, quando o lixo vai lá ser retirado, se junta tudo, se mistura tudo e acaba que aquela coleta ela não acaba sendo eficaz e não promovendo a finalidade que ela tem, que ela possui, tá certo? Que é aí ampliar esse processo da reciclagem, da reutilização e da redução de resíduos, tá certo? Então, vamos fazer essa reflexão para que a gente possa ter um ambiente cada vez melhor, tá certo? Para a nossa vida e para a vida das pessoas que a gente ama. A reciclagem está relacionada com o reprocessamento de um item, tá certo? Então a gente vai ter um resíduo, pode ser uma garrafa plástica, que vai ser reprocessada, tá certo? Para então se fabricar um novo item, tá certo? A reutilização, o item, ele é usado para outra função. Então na reutilização eu vou ter lá a garrafa PET, tá certo? E ela, muitas vezes eu vou usar aquela garrafa PET ali para fazer uma espécie de caqueirazinha para plantar uma plantinha, né? Para fazer uma horta suspensa. Muitas pessoas utilizam garrafa PET para fazer uma horta suspensa, que é aquela que ficam na parede, né? Penduradas na parede. Ou utilizam garrafas PET para outras funções. Nesse caso daí, a gente está realizando uma reutilização. Por quê? A garrafa PET ela servia para armazenar um determinado líquido. Poderia ser ali um refrigerante, água mineral. E agora ela está sendo reutilizada para outro fim. Ela está tendo uma outra função. Então aí não é reciclagem. Aí a gente está falando de reutilização, tá certo? Que também é uma prática muito importante, uma prática ecologicamente sustentável. E aí é um exemplo prático da reutilização. A gente pode também reutilizar essas garrafas para fazer porta-lápis, por exemplo, né? Isso não deixa de ser aí um exemplo clássico, prático aí de reutilização da garrafa PET, tá certo? A gente pode reutilizar essa garrafa, por exemplo, produzir vassouras, para fazer algumas peças de artesanato, como a gente pode ver aí na imagem, né? Um grande lustre aí, que é feito a partir de material reciclado, né? De garrafa PET, tá certo? Então esses aí são exemplos de reutilização desse material, tá certo? E a redução consiste em diminuir o uso de determinados produtos, tá certo? Através da nossa consciência de que a gente pode reduzir o uso de determinados produtos, tá certo? E eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Entre usar um copo de vidro e um copo descartável, qual seria o mais ecologicamente correto? E aí, um segundo para vocês pensarem aí em casa. Parabéns para quem afirmou que a utilização do copo de vidro ou um copo de plástico daqueles duráveis é mais ecologicamente sustentável do que utilizar um copo descartável ou materiais descartáveis. Por quê? Aquele material descartável ele utiliza-se uma vez e ele já vai ser descartado para a natureza, né? Espero que seja reciclado, mas muitas vezes a gente sabe que não, que ele vai lá para a natureza e vai passar anos e milhares de anos para ser decomposto, ali prejudicando o meio ambiente. Onde quando a gente utiliza um copo de vidro, que é um copo que vai ser lavado e vai ser reutilizado várias e várias e várias vezes, a gente vai estar evitando de contaminar o nosso meio ambiente, né? E utilizando um material ali que vai ter uma durabilidade muito maior. Então, entre usar produtos descartáveis e produtos que são mais duráveis, que têm uma vida de uso maior,
é melhor se usar aqueles produtos que têm uma vida de uso maior, porque com isso daí a gente vai estar evitando de retirar da natureza a matéria-prima, tá certo? E também de contaminar o nosso meio ambiente, porque infelizmente muitas vezes a reciclagem ela não é ainda muito eficiente, muito eficaz aqui no nosso país, tá certo? Então reduzir é isso, é diminuir o uso, tá certo, daquele determinado material na nossa vida. E soluções para restos ou sobras são pensadas há muito tempo, gente. Essa ideia da reciclagem, da reutilização e da redução não é nova, não é de hoje. Desde as civilizações mais antigas, elas já possuíam, por exemplo, um sistema de esgoto, tá certo? O esgoto, o saneamento básico, está dentro dessa proposta aí de manutenção, de preservação do nosso meio ambiente, tá certo? Então, desde as civilizações mais antigas, isso já era pensado. Essa ideia do ecologicamente correto, da preservação do nosso meio ambiente, ela já era uma temática e uma ideia muito presente aí, né, nessas civilizações mais antigas, tá certo? Isso aí é muito importante da gente frisar. E um resíduo pode ser reciclado ou reaproveitado. Resíduo não é lixo, tá certo, gente? E aí a gente vai ter aí o exemplo, né, de que garrafas de refrigerante, aquelas garrafas de alumínio, né, de latinhas, aquelas latinhas de refrigerante, né, garrafas plásticas, né, papel, todo esse material, gente, pode e deve ser reciclado ou reutilizado. Porque imagine, se a gente fizer a reciclagem de papel, por exemplo, né, a gente recicla ali o papel para produzir novo papel reciclado. A gente vai estar evitando de derrubar árvores, né, lá da nossa natureza para produzir papel, tá certo? Que é feito a partir da celulose, né, que é um material de origem vegetal. Se a gente reciclar o plástico, também a gente vai deixar de retirar essa matéria-prima da natureza e com isso a gente vai estar preservando o nosso meio ambiente. E isso é bacana, isso é legal, tá certo, gente? Rejeitos só podem ter uma destinação controlada em aterros sanitários, mas sem solução sustentável. Lembra que eu falei para vocês, né, que infelizmente no nosso país ainda existem muitos lixões, né, que é quando aquele lixo fica a céu aberto, né? A gente tem que gradativamente promover, né, a utilização cada vez maior de aterros sanitários, tá certo? E nesses aterros sanitários só deve ir, de fato, aqueles materiais que não são recicláveis, tá certo? Os materiais recicláveis, eles devem ser separados lá pelaquela coleta seletiva, que muitas vezes não está acontecendo direitinho ainda na tua escola e que precisa acontecer, para que seja reciclado, reaproveitado. E aquilo que for, de fato, lixo, que não for reciclado ou reaproveitado, aí sim vai para os aterros sanitários, tá certo? Reduzir, reutilizar, reciclar. São os 3 R's que devem fazer parte da nossa vida, do nosso cotidiano. A gente precisa repensar, né? Aquelas setinhas ali, ó, dando a ideia de um ciclo, vai fazer com que, através da reutilização, da redução e da reciclagem, a gente deixe de retirar a matéria-prima da natureza, porque a gente está promovendo esse ciclo aí ecologicamente correto, tá certo? Então, essas aí são temáticas, são ideias que a gente tem que estar pensando diariamente, né, e reproduzindo na nossa vida através das nossas ações, tá certo, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula de Ciência da Natureza de hoje, que trouxe aí essa temática tão importante e tão relevante, né, no nosso dia a dia. Reflitam, pensem, dialoguem com os colegas de vocês na sala de aula sobre esse assunto tão importante. Caso vocês tenham alguma dúvida, leve essa dúvida para o teu professor, tá certo? Para a tua professora, que eu não tenho dúvida nenhuma que eles vão ter a maior satisfação de dialogar contigo, né? E que vocês possam aí promover um ambiente saudável em sala de aula, onde o aprendizado seja o foco, tá certo? Fiquem com Deus, um forte abraço e até a nossa próxima aula de Ciências da Natureza. Tchau, tchau.